Fala, meus queridos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, o oráculo do dia. E hoje, sexta-feira, né, finalizando a semana, nós vamos finalizar também essa série de mensagens acerca do fundamento da fé. Então, a nossa meditação está no capítulo 6, versículo 1 e 2 de Hebreus, tá? Diz assim o texto: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. É, Durante essa semana a gente veio falando, né, sobre esse fundamento da fé. São 6 pontos que compõem a base da fé cristã, da fé bíblica. E todos os cristãos, pelo menos, deveriam entender, dominar, entender e conhecer esse assunto para assim poder explicar para as outras pessoas. Saber o básico é a nossa obrigação. E também nós só podemos passar para aquilo que é mais sofisticado, para aquilo que é mais avançado dentro da fé, para uma maturidade cristã, após entender e compreender esses elementos. E quais são eles? São o arrependimento, como já vimos, a fé, que mais tem aqui? Os batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e hoje falaremos sobre o juízo eterno ou o juízo final. Em que momento se dará o juízo final? Como seu nome já diz, o juízo eterno, ele se dará no fim de todas as coisas. Quando tudo estiver cumprido, a última coisa que vai acontecer será o juízo eterno. Daí em diante, os santos, os salvos, entrarão no reino de Deus, entrarão nos céus, e os condenados irão para o lago de fogo. Então, após o juízo final, após o juízo eterno, não vai sobrar mais nenhum evento, não vai sobrar mais nada. E quem será julgado nesse juízo eterno? Toda a humanidade. Todos aqueles que um dia viveram, eles serão julgados. E qual será o critério deste julgamento eterno? As nossas obras, aquilo que fizemos e aquilo que nós não fizemos e deveríamos ter feito, seremos julgados por tudo isso. Toda a humanidade, um por um, irá comparecer perante o Senhor para ser julgado. A Bíblia diz que a nossa vida está escrita em um livro. As nossas obras, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo que fazemos está escrito em um livro. E um dia seremos chamados perante o Senhor e o livro da nossa vida será aberto. E ali será contado tudo aquilo que fizemos e seremos julgados por isso. E a verdade é que ninguém se salva desse julgamento. Porque não há o que a gente possa fazer para se salvar, para ser salvo nas nossas obras, ainda que você seja uma ótima pessoa, nunca matou uma formiga, mas ainda assim você é pecador, falho. Ainda assim você é maldito. Ainda assim você merece a morte eterna. Então a única coisa que pode nos salvar é Jesus. Jesus Cristo, ele é o justo justificador que é capaz de nos justificar diante de Deus. Então a questão não é você aceitar a Jesus. A questão é saber se ele te aceita. Então, você não tem que aceitar Jesus. Você tem que reconhecê-lo como seu Salvador. Se você reconhece Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz: aquele que confessar com os lábios, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Confessa com os lábios, com o seu coração você crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos.
então você será salvo. Então reconheça o Senhor Jesus, como o seu Salvador, como aquele que pagou o preço pelos seus pecados. Um sacrifício vicário definitivo, perfeito. Ele ofereceu por mim e por você. E quando você reconhece que é um pecador e que ele é o seu Salvador, então você passou da morte para a vida. Então se cumpre aquele verso que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é o único que pode nos justificar diante de Deus. Não há o que você possa dizer, não há o que você possa fazer, não há argumentos contra o juízo de Deus. Sem Jesus estamos condenados e iremos para o fogo eterno. Mas com Jesus somos justificados e aceitos por Deus. Fique com essa palavra, guarde isso no seu coração, entregue sua vida a Jesus, reconheça-o como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e então você terá um lugar na eternidade ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.